Olá, nós vamos começar agora o nosso módulo 4, nossa quarta unidade. Eu sinceramente espero que esse estudo esteja servindo não apenas para um conhecimento teórico, como eu já falei em outra unidade, conhecimento teórico a respeito de Deus, mas que isso contribua também para o nosso aprofundamento em nossas convicções e tenha uma aplicação e uma implicação prática em nossa existência. Hoje nós vamos estudar um assunto de extrema importância e que é um desafio para nós, para a nossa compreensão, que mais uma vez lidamos com questões que ultrapassam a nossa compreensão e ao mesmo tempo algo que traz muito conforto para nós. Então, nossa matéria, relembrando, é Teologia Sistemática 1, ali está o meu nome, ali está o meu e-mail pessoal. Então, dentro desta abordagem que vamos ter, nós vamos estudar nessa unidade a soberania de Deus, e ali dentro da soberania de Deus nós vemos o âmbito do nosso assunto, que é a liberdade soberana de Deus, o poder soberano de Deus na criação, o poder soberano e gracioso de Deus na salvação e restauração do seu povo. Observem que, como eu sempre digo, esses tópicos não serão todos tratados, não teríamos tempo para isso. Entendam sempre a aula como sendo uma conexão com o texto que vocês têm em mãos, e eu pessoalmente espero que as aulas sejam um estímulo para que você possa estudar ainda mais, mergulhem na bibliografia. Um curso como este que é apresentado, essa modalidade de curso, exige muito do aluno o querer estudar, aprofundar-se nas questões, tirar suas dúvidas. A bibliografia é algo extremamente importante, por isso no texto nós indicamos uma farta bibliografia que eu não tenho grande preocupação com o final, mas já no início ali, você vai lendo e vai acessando e vai procurando descobrir aquelas obras, saber a respeito e assim por diante. O caminhar da pesquisa é este. Eu estou à disposição, dentro de minhas limitações de tempo, para ajudar, para orientar, para conversar sobre os temas os quais temos tratado. Então, nós podemos observar os objetivos de nossa aprendizagem nesse módulo. É compreender o conceito teológico de soberania de Deus, conceituar os pressupostos a respeito da liberdade de Deus manifestada em sua graça e estabelecer o entendimento sobre imagem e semelhança, pecado e depravação total. Os tópicos agora que você estudará nesta unidade é a liberdade soberana de Deus, o poder soberano de Deus na criação, o poder soberano e gracioso de Deus na salvação e restauração do seu povo. Vejam que os assuntos são fascinantes, difíceis por causa de nossa limitação, mas nós temos conhecimento suficiente nas Escrituras, conforme Deus se dignou em revelar, para poder tratar com segurança desses principais temas que vamos abordar. Então, nós começamos a falar que determinadas doutrinas bíblicas, elas se tornam bastante conhecidas no meio cristão. Conhecidas porque já ouvimos falar delas, a nomenclatura, a linguagem, ela é conhecida, mas terminamos aí. Elas passam, por exemplo, a identificar determinado grupo ou denominação. E é por isso que tornam-se emblemáticas. Então, às vezes, você associa um grupo com determinada doutrina, determinada ideia, determinado conceito. E muitas vezes não passa disso. A nossa compreensão não passa disso. E mesmo os grupos que tomam doutrinas como emblemáticas, muitas vezes estão alheios ao significado mais profundo e às implicações dela, o conforto que ela pode nos trazer, a orientação e a direção que ela pode nos dar em nossas decisões diárias. E hoje vamos tratar deste assunto. Então, nós começamos a observar que o ideal é que esta doutrina distintiva passe a ser crida não simplesmente como uma premissa teológica, destituída de fundamento, mas como uma realidade extraída das Escrituras, crida e vivenciada pelo povo de Deus. Ou seja, não é apenas uma bandeira que você sustenta e que você volta para casa, coloca ela no mastro novamente, ou em faixa, prende e coloque atrás da porta. Não, é algo que tem a ver com a sua vida, com a sua fé e assim também com as suas
decisões. Então, o homem, como um ser paradoxal que é, ele tende a nutrir posições muito contraditórias sobre o mesmo assunto, dependendo das circunstâncias que, a miúde, ou seja, com frequência, são de caráter passional. Posso, por exemplo, defender a supremacia da lei até que eu mesmo tenha quebrado esta lei. Do mesmo modo, posso sustentar determinados princípios liberais ou conservadores, isso em qualquer área, não estou me referindo apenas à teologia, desde que a minha família não esteja em jogo, ou que outros interesses políticos não sejam afetados. Ou seja, você teoricamente tem liberdade à vontade para falar o que você quer, desde que aquilo não traga implicações. Quando você vai tratar daquele assunto, pensando em você, na sua família, nos seus recursos, nas suas possibilidades, algo que atinge você diretamente, então a sua posição tende a mudar. Então, eu digo, nós tendemos a ser mais subjetivos do que imaginamos ou estaríamos dispostos a admitir. Então, lamentavelmente, temos que admitir que nós somos mais dados a interesses do que a princípios. E o pior, o princípio é o meu interesse. Daí, o meu interesse ser o meu princípio de pensamento e ação. Eu estou jogando com as palavras para dizer que, por vezes, o meu princípio é cuidar dos meus interesses. E pronto. E o resto que se adeque àquilo que eu considero que é mais importante para mim. Então, uma doutrina, aplicando isso agora à teologia, uma doutrina que facilmente é objeto de posicionamentos contraditórios, essa doutrina maravilhosa das Escrituras que nos fala sobre a soberania de Deus. Nós gostamos de alardear nossa liberdade, a nossa capacidade de escolha e persuasão. E quando assim fazemos, falar em soberania de Deus parece diminuir um pouco a nossa suposta autoconfiança, ou a nossa autoconfiança, a nossa suposta autonomia. Ou seja, eu tenho uma autoconfiança de que sou autônomo, e na realidade eu não sou, mas eu sou levado a crer desta forma. Então, deste modo, consideramos ser melhor deixar essa doutrina guardada em alguma gaveta, para onde empurramos os papéis que não estão sendo utilizados e não sabemos bem o que fazer com eles, né? É muito comum você ter na sua escrivania, no seu escritório, uma gaveta cheia de papéis que um dia você vai resolver o que vai fazer com aquilo ali. E de vez em quando você abre e descobre alguma coisa que está ali há tanto tempo guardado como muito importante e vai para o lixo. Ou seja, aquilo não tem muita relevância para você. Você colocou ali porque eu não sabia o que vai fazer, ou um dia descobre a grande importância daquele cartão postal que ele fala de uma viagem e assim por diante, você quer voltar àquele lugar e descobre alguma coisa assim, mas está lá. Então parece que alguns assuntos ficam guardadinhos numa gaveta e num momento que eu julgue crítico da minha existência, eu quero resgatar este assunto. No entanto, quando percebemos que estamos sem recursos, sem perspectivas favoráveis, sem saber o que fazer, podemos, sem talvez nos dar conta, nos contentar com uma fé singela, no cuidado de Deus. Então podemos dizer para nós mesmos, Deus é soberano, Ele sabe o que faz, nada acontece por acaso, Deus é Pai, cuida de mim, etc. Falamos genericamente sobre um assunto porque nos parece que aquele assunto é-nos agora importante dentro do contexto no qual eu estou vivendo. Então, a bem da verdade, nós mesmos, crentes em Cristo, e quando eu falo crentes em Cristo, eu estou me referindo às pessoas que creem em Cristo apenas nesse sentido. Com certa frequência, tendemos a adotar atitude semelhante. Parece que esta é uma das doutrinas mais repudiadas pelo homem natural. E, ao mesmo tempo, é a doutrina mais consoladora para todos nós que cremos em Cristo Jesus, especialmente nos momentos de aflição. Ou seja, eu vou lidar com este assunto de acordo com as minhas circunstâncias. Eu seria eu e minhas circunstâncias em relação às doutrinas que eu considero mais relevantes ou menos relevantes, e isso de acordo, como sempre, de acordo com as minhas circunstâncias. Bom, uma das grandes dificuldades dos homens em todos os tempos é deixar Deus ser Deus, recebê-lo tal qual
ele se revela, não cedendo à tentação de construí-lo dentro de nossos pressupostos culturais ou mesmo do nosso gosto pessoal. Quando eu falo pressupostos culturais, eu dou ênfase mais a uma estrutura maior que rege o nosso pensamento, que dentro da sociedade na qual estamos. Então, há valores, e esses valores vão determinar uma pré-compreensão. Mas há também um gosto pessoal, eu posso gostar mais de algo ou não. Então, o perigo para nós é querer idealizar um Deus conforme as estruturas, ou de acordo com o meu gosto, ou o meu gosto que vai variar de acordo com as minhas necessidades. Então, nós observamos que estamos dispostos a fabricar nossos deuses para que estes possam cobrir, preencher as brechas de nossa compreensão. É muito comum o conceito de que enquanto eu posso usar de minha racionalidade, eu não preciso de Deus. A partir do momento que a minha racionalidade não alcança, eu posso atribuir ao divino. Então, eu cairia num conceito, por exemplo, muito parecido com o positivismo, que conforme o homem vai evoluindo, ele vai passando de estágios até chegar a um estado científico no qual ele não precisaria mais de Deus. Ainda que o positivismo esteja superado já há quase um século, na realidade, esse tipo de pensamento diluído ainda permanece em nosso meio no quesito religião. Então, por vezes, nós adotamos esse tipo de pensamento na prática. Então, deste modo, quando consigo dominar a realidade, já não preciso de Deus. Quando não, invoco este Deus para justificar as minhas crenças, expectativas e, ao mesmo tempo, a minha falta de fé. Então, dentro desta perspectiva, onde há ciência, nós não precisamos de Deus. E imagine agora falar em um Deus soberano, Senhor, glorioso, majestoso, que cuida de nós. E isso eu vou guardar dentro da gaveta, quem sabe para um outro momento. Por outro lado, dentro dessa ótica, onde reina a ignorância, há um espaço para um ser transcendente, destituído de sua glória, é verdade, mas a si mesmo um ser superior. Eu posso falar como aquele cara lá de cima, um ser superior, o Deus é Pai, levantando a mão dentro de um gesto ritual sem grande sentido. Então, aqui há o esquecimento proposital de que o ateísmo é também uma questão de fé. Posso crer que Deus existe, como também crer que Ele não existe. Em ambos os casos, a fé é essencial, tanto para crer que existe, como para crer que não existe. Se eu não tenho elementos racionais que fechem um cerco para provar a existência de Deus, eu também não tenho elementos racionais fechando o cerco para provar que Deus não existe. Então nós dependeremos sempre de fé nas evidências que temos, nos elementos que temos. Nós cristãos cremos que temos elementos suficientes para crer na existência de Deus, mas este também é um ato de fé. Então, continuando, os homens estão dispostos a reconhecer espontaneamente diversas virtudes em Deus, o seu amor, a sua graça, bondade, perdão, tolerância, provisão, etc. Agora, a sua soberania, jamais. A rejeição ao Evangelho é, na realidade, uma rebeldia ao domínio de Deus. O homem se rebela contra o domínio soberano, o poder soberano de Deus. A nossa dificuldade está em reconhecer a Deus como um Senhor que reina, um Deus que é transcendente, tem todo o poder, mas é um Deus pessoal, que se relaciona conosco e que dirige a história, dirige as circunstâncias e que não há acaso para nós. A palavra de Deus, por sua vez, nos desafia a aprender com ela a respeito de Deus e de seu reino. O nosso Deus, entre tantas outras perfeições, é o Deus soberano. Sem este atributo, Deus não seria Deus. No entanto, nós vemos nas Escrituras Jó demonstrando a sua dificuldade de compreensão ao indagar. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvindo dele. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Ou seja, ele está trabalhando com um assunto difícil, que é a grandeza de Deus. Mas ele diz, esse assunto que eu não compreendo adequadamente é apenas um sussurro.
Um sussurro é uma pequena voz em relação ao todo. Daí a sua pergunta, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Essa figura é bastante rica de significado para mostrar nossa pequenez diante da grandiosidade deste tema. Mas o fato que faz parte amplamente da experiência cristã é que somente aquele que confia intensamente na soberania de Deus poderá encontrar a paz em meio às vicissitudes, em meio às angústias, às dificuldades, às incompreensões da sua vida. Como mais um ingrediente de cautela, o primeiro é a ideia da grandeza do assunto, devemos entender que o nosso conhecimento a respeito de Deus é um conhecimento de servo, delimitado pelo próprio Senhor, considerando inclusive o pecado humano, ou seja, a grandeza de Deus, a nossa pequenez e ainda ao ruído próprio do nosso pecado na compreensão daquilo que Deus nos revela. Em outras palavras, como escreveu um autor contemporâneo, o Frame, é um conhecimento acerca de Deus como Senhor e um conhecimento que está sujeito a Deus como Senhor. Ou seja, nós conhecemos pela revelação a Deus como Senhor. E é um conhecimento sujeito ao que esse Senhor deu a conhecer e nos permite conhecer. Então nós sempre voltamos à nossa questão primeira, nossa primeira unidade da nossa limitação diante de Deus e ao mesmo tempo a nossa dependência essencial da revelação soberana de Deus, se dando a conhecer a nós. Este é um assunto recorrente. Sempre vamos voltar a ele, porque a teologia parte desta pressuposição e a ela se reporta com frequência. Então, continuamos observando que o nosso conhecimento nunca é autorreferente, com validade própria e por iniciativa nossa. Ou seja, nós nunca partimos de nós mesmos. Eu nunca sou a referência última do meu conhecimento. Esses dois autores, Gessler e Bocchino, eles escrevem isso com propriedade. Visto que somos seres finitos e não podemos enxergar o todo da realidade de uma vez, nossa perspectiva da realidade é necessariamente limitada por nossa finitude. Então isso é fácil verificar até mesmo no aspecto físico, quando nós temos um raio de visão. Nós temos um foco e um raio. Eu tenho limite para enxergar o lado. Se eu estender muito o meu braço, por exemplo, ele sai do raio da câmera, por mais sofisticada que ela seja. Isso delimita o espaço. Então, nós somos finitos, temos compreensões limitadas, determinadas, essencialmente ou ontologicamente, se quiserem, já pela nossa própria constituição, pelo próprio fato de que nós somos criaturas, nós não somos criadores, nós somos servos e não somos senhores. Então, poder conhecer a Deus sempre é uma iniciativa de graça divina. Conhecer a Deus é um ato de graça. Nunca somos ou seremos o padrão de verdade. Antes, precisamos sempre validar o nosso conhecimento na palavra, que é a verdade. Então, observem, nós validamos o nosso conhecimento na verdade. Eu posso ter um conhecimento verdadeiro, mas para que eu tenha um conhecimento verdadeiro, é preciso crer que haja a verdade, porque somente a verdade pode credenciar aquilo que tem a pretensão de ser verdadeiro. E Jesus Cristo diz, a tua palavra é a verdade, no texto citado no slide, João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós pensamos verdadeiramente quando pensamos à luz da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá o discernimento, nos faz enxergar com maior clareza, com maior propriedade, com maior abrangência, não simplesmente a verdade, mas o significado da verdade ou da realidade que se mostra a nós conforme Deus nos dá a conhecer e nos permite ver, enxergar e interpretar. Por isso é que conhecer a Deus é algo singular, porque somente Deus é soberano e somente a partir dele podemos conhecê-lo. Ou seja, nós não conhecemos Deus a partir de fora dele, nós partimos a partir dele mesmo e da sua revelação. E mais uma vez voltamos ao ponto, é um círculo virtuoso, a partir do que ele deu a conhecer a nós livremente, espontaneamente. Então, conhecer
a Deus em sua soberania, portanto, é um dom de Deus. É um dom soberano de Deus, é graça de Deus. Este conhecimento, por sua vez, nos liberta para que possamos conhecer a nós mesmos e as demais coisas da realidade. É algo magnífico entender que Deus se deu a conhecer a nós e possibilitou então ao homem se conhecer a si mesmo a partir do conhecimento de Deus. Deus é quem dá o foco correto para que nós possamos voltar para nós mesmos e nos analisar, tendo como padrão de análise de referência a Deus, que se revela e nos dá a sua palavra como um princípio orientador para nós. Então, o nosso assunto é soberania de Deus e a sua relação com a liberdade humana. Creio que todos nós cremos nesta verdade bíblica, mas o quanto experimentamos isto em nossa vida? Vamos então ao nosso estudo. E eu começo destacando a liberdade soberana de Deus. E cito parte do credo apostólico, conhecido por toda a cristandade. É o credo, digamos, que une toda a cristandade. O credo que nos diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Esta tem sido a declaração de fé feita pelos cristãos desde o século II, por meio do credo apostólico. Eu falo desde o século II porque o credo apostólico, dentro das evidências históricas, nós já o temos no segundo século e ele foi sendo ampliado em cláusulas até chegar à forma como temos hoje no sétimo século. Mas esta cláusula faz parte dos credos mais antigos, ou seja, nas versões mais antigas do credo apostólico. Creio em Deus Pai. A Igreja, amparada nas Escrituras, tem afirmado a sua fé no Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, e ao mesmo tempo é o nosso Pai bondoso. Deus é o Deus Pai, poderoso, soberano, mas ao mesmo tempo Ele é o nosso Pai. É o Pai que cuida do nosso perdão, que cuida do nosso pão. É um Deus que nos preserva em meio às tentações. Esse é o nosso Deus, mas Ele também é o Senhor da glória. A Ele pertence o poder, a honra e a glória para sempre, como nos diz as Escrituras, e o credo partilha deste tipo de conceito, deste tipo de ensinamento bíblico. Então, um dos aspectos fundamentais da soberania é a independência. Não existe soberania sem independência. O Spurgeon, o grande pregador batista do século XIX, ele enfatiza corretamente: Deus é independente de tudo e de todos. Ele age de acordo com sua própria vontade. Quando ele diz, eu farei, o que quer que diga será feito. Deus é soberano e sua vontade, não a vontade do homem, será feita. É uma expressão muito clara do poder de Deus, da capacidade de Deus definir o que Ele deseja e, de fato, Ele irá concretizar. Então, o poder de Deus é soberanamente livre. Ele não tem, primariamente, compromissos com terceiros. Em outras palavras, Deus é soberano em si mesmo. A onipotência faz parte da sua essência. Por isso mesmo, para Ele não há impossíveis, porque a autonomia de Deus é evidente, Ele é autorreferente e o poder está totalmente em Deus. Então, apesar de qualquer oposição, Ele executa o seu plano. Tudo o que Ele deseja, Ele pode realizar, não há impedimentos para Deus. No entanto, Deus não precisa exercitar o seu poder para ser o que é. Ou seja, Deus não precisa provar nada para ninguém, obviamente, nem para Ele mesmo. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Deus se apresenta nas Escrituras como de fato é. Ou seja, Deus não representa um papel para nós. Ele se mostra tal qual é, dentro do seu propósito revelacional. E como Ele se mostra? Como Deus Todo-Poderoso, como Deus onipotente, com capacidade para fazer todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Diz o salmista, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada.
Novamente, tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez nos céus, na terra, no mar, em todos os abismos. Observem a ideia, que Ele faz tudo como lhe agrada e Ele fez todas as coisas conforme a sua vontade, conforme o seu propósito. Podemos observar mais em Isaías: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Toda a minha vontade, ele garante. Em Daniel nós lemos: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ou seja, ele tem possibilidade de agir como ele quer. Possibilidade não é a melhor palavra do mundo, mas nós falamos da vontade e do poder em potência de Deus. Deus tem o poder potencial para agir como Ele quer e como Ele determinar. Nós vamos estabelecer algumas distinções no momento próprio para que nós possamos entender um pouco melhor este assunto. Em Efésios nós lemos: nele, Paulo se refere a Jesus Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Reparem, conselho da sua vontade. Ele pode fazer tudo o que quer ou venha a querer na forma e no tempo que determinar. Reparem, na forma e no tempo que ele determinar. Deus também, e temos que observar isso, se mostra em sua palavra coerente com as demais de suas perfeições. Deus exercita o seu poder em harmonia com todas as perfeições da sua natureza. Então Paulo diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Porque Deus é fiel, Ele não só se revela como tal, eu insisto, não é um papel que Ele está representando, Ele é fiel em sua natureza. Então, a sua vontade é eticamente determinada. O poder de Deus se harmoniza perfeitamente com a sua vontade. Ou seja, não há uma contradição, nem há uma limitação aí. Deus pode fazer perfeitamente o que Ele quer. Ainda que, eu vou mostrar daqui a pouco, Ele não quer fazer tudo o que Ele pode fazer. Então, a soberania de Deus se manifesta no fato dele poder fazer tudo o que faz, e essa tipologia é muito importante. Eu costumo dizer que ela nos traz conforto. A tipologia que nós estamos usando do poder ordenado e do poder absoluto. Então vamos lá. A soberania de Deus se manifesta no fato dele poder fazer tudo o que faz. Ou seja, ele faz tudo o que ele ordenou fazer. E mesmo aquilo que ele não realiza, visto que não determinou fazê-lo, poder absoluto. Ou seja, Deus pode fazer muito mais do que ele faz. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas o que ele faz? Ele faz o que ele determinou fazer. Percebo que mesmo que não seja o meu ponto hoje, mas eu posso puxar isso como implicação, as nossas orações. Nós queremos mudar a Deus ou queremos pedir a Deus que Ele faça a sua vontade e nos dê fé para aceitar, confiar e descansar na vontade de Deus, que é sempre a melhor. Porque, observe, a vontade de Deus, o poder de Deus, está associado harmoniosamente. E esse vai ser um assunto recorrente ainda nesta aula. A vontade está associada às perfeições de Deus. Então, o poder absoluto de Deus envolve o seu poder ordenado. E é óbvio, não adiantaria Deus ter um poder ordenado de dizer que vai fazer, prometer, etc., mas ele não teria poder absoluto para realizar. Seria uma tolice pensar desta forma. Mas vamos caminhando aqui. O poder ordenado delimita o poder absoluto. Por quê? Porque Deus pode todas as coisas, mas Ele vai fazer aquilo que Ele determinou fazer. Então, é a própria vontade de Deus que é restritiva. Então, observe bem, poder ordenado delimita o poder absoluto pela própria decisão restritiva de Deus. Quando Deus decide fazer o que faz, e observe, decidir também, alguns momentos que eu coloco até entre aspas, é uma expressão humana, né? Não há um momento em que Deus decidiu. O propósito de Deus é eterno, mas com as nossas limitações linguísticas, vamos lá. Quando Deus decide fazer o que faz,
delimitou a sua ação de forma que não mais pode fazer o que não determinou fazer. Então ele diz que vai fazer e assim ele cumpre. Então Deus exerce o seu poder no cumprimento do que decretou e nas obras da providência. Contudo, o que Deus realiza não serve de limites para o seu poder. Ele pode fazer mais do que isso, mas ele vai fazer conforme ele se comprometeu conosco, porque antes de se comprometer conosco, ele já tem o seu compromisso próprio com a sua natureza eterna, com a sua essência. Então, destas pedras, veja o argumento de João Batista, destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. É o que adverte João Batista aos arrogantes descendentes da carne, mas não da fé de Abraão. Deus pode. Agora Deus vai fazer isso? Bom, se ele quiser, se ele determinar, ele faz. Mas não é a forma dele ordinária agir. Então, na criação e preservação, temos uma magnífica amostragem da majestade de Deus e de seu poder. Não, contudo, a totalidade. O poder de Deus transcende infinitamente o seu poder revelado. Deus é poderoso para fazer todas as coisas como lhe apraz. E nós podemos ir conhecendo em nossa vida e na própria criação manifestações do poder ordenado de Deus, ou o exercício deste poder. Então, o seu poder é maior do que tudo o que criou. Todavia, o seu poder sempre será em ato e potência, consoante com as suas eternas perfeições. Analisemos agora, um tanto rapidamente, devido à brevidade do nosso tempo, alguns aspectos do poder de Deus. Nessa análise mais metodológica, vamos ver que alguns conceitos já foram antecipados. Então, nós chamamos de liberdade de existência, poder de existência. Deus não deriva o seu poder de nada além de si mesmo. Por quê? Porque Deus, ele não está simplesmente poderoso. Deus não está poderoso. Ele é o próprio poder. Todo poder provém de Deus. Por isso, ele se manifesta poderosamente. Diz o salmista, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Não é que ele tem poder, o poder pertence a ele. Ele tem total liberdade de existência. Então, Deus é tão eterno quanto o seu poder. Ele sempre foi e será o que é, independentemente de qualquer elemento externo a ele. Deus existe eternamente por si próprio. A existência de Deus é autoexistente por sua própria determinação. A vontade de Deus é o fundamento último de todas as coisas. Isso nos basta. Ou seja, Deus não depende de nada externo a si mesmo para existir. Ele tem, mais uma vez insisto, total autonomia. Podemos observar mais um outro aspecto, uma liberdade de decisão, que nós estamos chamando de poder de determinação. Pelo fato de Deus ser todo-poderoso, ele pode determinar livremente suas ações, o que de fato faz, manifestando tal poder nos seus decretos. Então, numa linguagem, mais uma vez insisto, limitada, Deus tem eternamente diante de si uma infinidade de possibilidades, de decisões, como eu falei entre aspas, sobre todas as coisas. Então, Deus determina o que vai fazer conforme o seu propósito, conforme a sua natureza santa, justa, sábia e eterna. E o caminho de Deus sempre é um caminho melhor para aquele que sabe, dirige todas as coisas com amor, com sabedoria e com justiça. Entretanto, ele decidiu fazer do modo como fez por seus próprios motivos, sem que haja possibilidade de influência de ninguém, nem de anjos, nem de homens, visto que nenhum deles fora criado, e também porque Deus não necessita de conselhos. É que fala Isaías e depois Paulo repete lá em Romanos 11, que há uma profundidade da sabedoria e do poder de Deus. Ninguém foi conselheiro de Deus, ninguém lhe deu a ele para que ele seja restituído, porque todo poder pertence a Deus. Então, ele define o que quer fazer porque ele assim o quis. Ele se basta. A causa da decisão está no próprio Deus. E sempre lembrando, soberano, justo, amoroso
misericordioso, que é ao mesmo tempo esse Deus que é o nosso Pai, com quem nós podemos nos relacionar em oração, em adoração e em louvor. Então, o plano de Deus é sempre o melhor, porque foi Ele quem sábia e livremente o escolheu. É uma questão óbvia isso biblicamente. Deste modo, podemos dizer que as coisas que existem, existem por decisão de Deus, pois somente Ele, como Criador que é, pode também preservar todas as coisas, porque Deus não apenas cria, mas Deus sustenta, Deus preserva com o seu poder. O Bavinck, ou Bavinck, de acordo com a pronúncia que adotarmos, foi um dos grandes teólogos, já mencionei, no século XIX e início do século XX, holandês. O Bavinck, de forma sumária, afirma: sem ele não há existência nem propriedade. Somente ele tem autoridade absoluta. Sempre e em toda parte ele decide. É uma forma sumária de dizer que Deus tem liberdade total e ele tem total autonomia para decidir o que de fato decide. Continuemos aqui. Há um terceiro aspecto que nós destacamos, é a liberdade de execução, poder executivo. Bom, sem esta capacidade, Deus não seria Deus. De que adiantaria Deus, por exemplo, deliberar projetos sem ter poder para executá-los? De que serviria Deus, por exemplo, ser misericordioso se não pudesse exercer misericórdia? Imagine, nós ficaríamos pensando num Deus magnífico, um Deus muito sábio, um Deus bondoso, com ótimos projetos, usando uma figura que talvez não seja boa, é como alguém que trabalha numa grande empresa e ele tem uma função bastante subalterna e ele fica pensando sobre planos. Se eu dirigisse isso aqui, os funcionários teriam um aumento de 50%. Eu até apoio esse suposto, esse imaginário funcionário. Se eu administrasse isso aqui, seria assim, seria assado, mas você tem poder para fazer alguma coisa? Não, eu apenas abro o portão e fecho o portão. Não há nada demais em trabalhar, abrir portão e fechar portão. Estou apenas fazendo uma analogia entre alguém que tem projetos, mas não tem poder para executar. Então nós olharíamos para Deus e falaríamos, se Deus tivesse poder para executar, ele seria um Deus legal pra caramba. Rapaz, ele seria muito bom, seria misericordioso, bondoso, porque os planos dele são magníficos, mas ele não tem poder para executar. Isto foge à sua esfera. Então, é isso que eu estou dizendo. No máximo, poderia demonstrar a sua sabedoria, a sua bondade, os seus ótimos projetos. No entanto, grande parte frustrados por não conseguir levar adiante o que ele mesmo planejou. Então, Deus tem que ter o poder de executar aquilo que ele, de fato, tem em vista, aquilo que ele determinou conforme os seus propósitos eternos. Então, nós podemos até imaginar, dentro daquela premissa, de um Deus que não pudesse realizar o que planejasse, um Deus amargo, por ver a situação do homem, e ao mesmo tempo, nada poder fazer, ainda que tivesse a solução, mas não disporia de recursos para executá-la. Seus propósitos eternos, portanto, seriam inúteis e meros sentimentos bem intencionados. Seria um Deus sonhador. E essa realidade é a nossa por vezes, né? Quando você tem grandes projetos, mas você não tem recursos. Falta-lhe dinheiro, falta-lhe tempo, falta-lhe saúde para poder levar adiante. Você pode falar, se eu fosse mais jovem, eu hoje começaria a me dedicar a isso aqui, eu ia investir nisso, eu ia direcionar minha vida mais para isso, mas passou o tempo, não temos mais ânimo, disposição e assim por diante. Porém, o nosso Deus não é assim. A Escritura demonstra que Deus executa o seu plano por intermédio do seu poder, conforme a sua vontade. Nada pode lhe impedir. Ele é o incansável, todo-poderoso, o tempo todo, eternamente. Deus é o Deus com capacidade para executar o que Ele quer executar. Isaías, então, escreve: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Né?
ele não termina o seu poder, ele não está cansado. Olha, é um ônus muito grande. Isso pode acontecer com um homem, o tempo próprio da sua vida, determinadas tarefas, e você não consegue antever isso, mas você pode se cansar de exercitar o seu domínio, a sua influência em áreas das mais variadas. Daí o tempo próprio da aposentadoria para cada um de nós, que pode variar, eu sei disso, em termos de circunstâncias, idade, épocas, tipo de atividade, mas há um cansaço próprio. Mas, por meio de Isaías, nós lemos que Deus não se fatiga, ou seja, Ele não se exaure, Ele é o eterno, todo-poderoso, Ele é o eterno Deus soberano. Então, ontologicamente, ou seja, em sua própria essência, Deus não precisa de nada fora de si mesmo. Ele se basta a si. Quando eu faço a conexão, e talvez eu volte a falar isso em outro momento, quando você faz a conexão disso com o Salmo 50, você fica impressionado. Porque Deus diz, olha, eu não preciso de sangue, carne, de bois, de carneiros. Eu não sinto fome. Tudo é meu. Eu estou pegando essa doutrina e aplicando ao nosso culto a Deus. Deus não precisa do nosso culto. Nós é que precisamos cultuar a Deus. Deus não carece de nada. Ele se agrada com o nosso culto, mas Ele não carece disso. Ele vai ficar triste, o seu poder vai ser diminuído. Não. Nós é que precisamos cultuar a Deus, porque nós somos criados para isso, para glorificar a Deus e nos alegrar nele para sempre. Então, Ele é independente e verdadeiramente, usando a expressão de Turrentini, Ele é autopoderoso, Ele é autossuficiente, Ele é autorreferente, Ele é autopoderoso. Turrentini foi um dos grandes teólogos do século XVII, talvez o maior teólogo reformado da Europa continental. Bom, voltando então, a criação nada lhe acrescenta ou diminui, nenhuma alteração ocorre no seu poder. O prazer e a suficiência de Deus estão nele mesmo. Deus não precisa de meios externos para executar o que quer. Observem, Deus não precisa de meios externos, obviamente, a Ele mesmo, para executar o que quer. Contudo, por graça, Ele se agencia também por intermédio das causas externas para concretizar o seu propósito. Isso é maravilhoso. Saber que Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus não precisa de nada. Ele executa o seu querer unicamente por Ele mesmo. Mas Ele, por graça, usa você, usa a mim, e pode me usar hoje totalmente pela sua misericórdia para transmitir algum conhecimento bíblico que você poderá confirmar ou não nas Escrituras. Eu creio que você pode confirmar nas Escrituras e pode ensinar isso a outros, que ensinarão a outros, e isso trazer modificações, edificação, transformação de vidas a partir de um Deus que de ninguém precisando, mas Ele por graça nos chama para o seu serviço. Então observe implicações e aplicações deste conceito bíblico de soberania de Deus. Bom, há um quarto aspecto que eu destaco, é a liberdade de limitação, poder autolimitante. Esse é o assunto mais complexo, mas biblicamente vocês vão entender melhor. Deus é tão perfeito em seu poder que as suas eternas perfeições se constituem, entre aspas, em limites para si mesmo. O poder de Deus está sob o controle de sua sábia e santa vontade. Deus, como lei para si mesmo, pode fazer tudo o que Ele deseja. Porém, Ele não deseja fazer tudo o que pode. Por isso, tudo o que Ele faz é justo. Tudo que Deus faz é justo. O poder absoluto de Deus não é incoerente com a sua essência. Quanto à ideia de controle da sua sábia vontade, quando eu era menino,
existia as versões antigas de Super-Homem, era até muito engraçado, porque olhando hoje essas versões antigas, eu vejo até que o Super-Homem era um pouco barrigudinho, acho que ele usava cinta. Bom, mas era coisa da minha época isso. Então, quando eu observava, eu era criança, eu ficava pensando, como é que o Super-Homem, ele não quebra a mão de ninguém? Como é que ele não arrebenta uma maçaneta? Porque ele tem todo o poder. E como é que ele controla o seu poder de tal forma? Agora eu estou apertando a mão de uma jovem senhora ou de uma senhora idosa. Agora é de um homem. Agora eu estou lidando com o mal. Eu tinha dificuldade com isso e eu observo que na porta da igreja nem todo mundo tem essa distinção, que algumas pessoas apertam minha mão com muita força. O que eu quero dizer é que nós nem sempre temos noções de nossa capacidade, nosso poder, porque nós lidamos com esferas diferentes e nós estamos mais habilitados para uma ou outra. E quando falamos de Deus, Deus tem um controle total do seu poder. Ele sabe do seu poder e usa o seu poder de acordo com a sua determinação e de acordo com o limite que ele estabelece para si mesmo. Essa ideia de limite, mais uma vez eu insisto, é uma forma de nós tentarmos expressar. Então, essa doutrina, Deus não é incoerente com a sua natureza, com a sua essência. Então, a vontade de Deus, ela é santa. Não há propósitos e atitudes contraditórios em Deus. O soberano poder de Deus somente é limitado pelo absurdo, pelo autocontraditório e por ações imorais. Portanto, ele não pode realizar coisas autoexcludentes, que se autoexcluam em si mesmas. Não pode deixar de ser Deus, não pode ser diferente de si mesmo, ele não pode fazer um círculo quadrado, né? O Lewis, com o seu humor, né? Ele argumenta de forma ácida, porém correta. Não é possível nem a Deus, nem a mais fraca de suas criaturas, executar duas alternativas que se excluem mutuamente. Não porque o seu poder encontre um obstáculo, mas porque a tolice continua sendo tolice, mesmo quando é falada sobre Deus. Ou seja, Deus, ele é determinado pela sua natureza totalmente harmônica e soberana e eterna. Daí nós chamamos de poder autolimitante. Então, o poder de Deus é executado em completa harmonia com as suas perfeições, com a sua glória, com a sua dignidade, enfim, com o seu caráter santo e sábio. A perfeição da natureza de Deus permeia todas as suas obras. As suas promessas sempre serão cumpridas, visto que Ele é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por Deus ser fiel, por Deus ser justo, poderoso, o que Ele promete, cumprirá. Este fato nos enche de alegre confiança em Deus. Bavinck resume bem este ponto quando ele nos diz: a vontade de Deus é idêntica à sua existência, sua sabedoria, sua bondade e todos os seus atributos. E é por essa razão que o coração e a mente do homem podem descansar nessa vontade, porque a vontade não dá sina cega, ou seja, ninguém está falando aqui de sorte, de azar, nada. É um Deus pessoal que dirige. É a vontade não da sina cega, nem da energia obscura da natureza, mas de um Deus onipotente e de um Pai misericordioso. Repare, onipotência e misericórdia. Sua soberania é uma soberania de ilimitado poder. Então você olha para Deus e vê o Deus todo-poderoso, o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Então, ao mesmo tempo que é uma soberania de ilimitado poder, porém é também uma soberania de graça. É uma soberania de graça. É uma soberania que se manifesta, vocês podem observar, em sabedoria. Soberania de sabedoria e graça. Ele é rei e pai ao mesmo tempo. A oração do Pai Nosso, ela é muito forte nessa compreensão. Ele é o meu Pai, mas que está nos céus. Ele está nos céus. É o Deus que perdoa pecados, mas é o Deus também que envia o seu Filho para se encarnar. E é Ele que me ensinou
a orar, me dirigindo a Deus como o meu Pai. Mas ao mesmo tempo que Ele é o Pai, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Senhor da graça. Então, essa dimensão que nos fala da transcendência de Deus e da imanência de Deus, da soberania grandiosa, justa de Deus, nos fala também de sua bondade, de sua misericórdia e do seu amor. Isso deve nos confortar, isso deve nos estimular a crer mais em Deus e viver para a sua honra e sua glória. Caminhemos então nesse conforto. Que Deus nos abençoe. Amém.